O que Chanel tem a ver com Beethoven? All Star com Shakespeare? E Beatles com Hitchcock? Todos são clássicos. Nesse vídeo, vamos juntos viajar pelo significado de clássico. Clássicos estabelecem um antes e um depois na cultura, alargam fronteiras. Antes de Coco Chanel, roupas pretas eram só para empregados ou para o luto. Depois dela, o Little Black Dress passou a ser sinônimo de elegância. Beethoven é um clássico hoje porque foi um revolucionário em sua época. Além de ter sido o criador do romantismo na música, transformando a forma das sinfonias a um patamar nunca antes alcançado, foi um defensor da liberdade. Traduziu a variedade de emoções humanas em suas composições, ao mesmo tempo em que se libertou do esquema do mecenato. Até então, os músicos eruditos eram dependentes de um nobre que os financiasse. Beethoven passou a cobrar por seus trabalhos, e isso se tornou uma prática dos músicos. Por tudo isso e mais um tanto, Beethoven foi um espírito rock and roll dentro da música erudita. Foi parar na canção Roll Over Beethoven, de Chuck Berry. Outro artista incrível que pode ser considerado um clássico da história do rock. Algumas cenas de cinema se tornaram memoráveis, aliás, por conta do uso da música de Beethoven. Sem ela, os filmes não teriam metade do impacto que têm. Alex, de Laranja Mecânica, não seria ele mesmo sem a Nona Sinfonia de Beethoven. O mesmo acontece em Elefante, de Gus Van Sant, inspirado no massacre de Columbine. Quando ouvimos a Sonata ao Luar, peça para piano de Beethoven, sentimos a melancolia e a tristeza do garoto que toma a perturbadora decisão de atirar nos colegas de classe e se matar em seguida. Ítalo Calvino, no seu livro Por que Ler os Clássicos, traz algumas definições de clássico na literatura. Gosto muito dessa aqui. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. A primeira vez que eu li Hamlet, de Shakespeare, foi marcante. As dúvidas do personagem se tornaram um pouco as minhas. Hamlet tem que vingar o assassinato de seu pai ao mesmo tempo em que lida com as aflições que surgem na sua cabeça. Talvez seja por isso que Hamlet ainda não terminou de dizer aquilo que ele tem para dizer. Porque dali para frente ficou quase impossível ignorar que, além das batalhas externas, temos as internas. Como uma peça de teatro escrita há mais de 400 anos pode afetar um leitor de hoje? Shakespeare continua apaixonando muita gente. Antes de Hamlet, nenhum personagem tinha crises consigo próprio, com sua interioridade. As batalhas dos heróis eram sempre com o mundo externo. O crítico literário Harold Bloom diz que Shakespeare moldou o que entendemos pela expressão ser humano. No seu livro A Invenção do Humano, Harold Bloom diz que a introspecção de Hamlet é a originalidade mais radical e o sonho de uma consciência infinita jamais foi retratado de modo mais pleno. Um clássico também pode ser entendido como uma obra que passa a ter uma influência marcante ao longo do tempo. Se Beethoven chegou até Chuck Berry, Shakespeare chegou a Disney. O autor inglês jamais imaginaria que Hamlet inspiraria, centenas de anos depois, O Rei Leão, um dos filmes de animação mais bem-sucedidos de todos os tempos. Além da similaridade na trama, quando o fantasma de Mufasa aparece para falar com Simba, ele diz: "Olhe para dentro de você." Sem Hamlet não seria possível dizer isso, e talvez nem a psicologia teria surgido, porque ela fala, basicamente, sobre olhar para dentro de si para se entender. Aliás, influência de Shakespeare na cultura pop é o que não falta. Eu imagino a ambição de Cersei como a ambição de Lady Macbeth. As cabeças que rolam, a sede pelo poder, as traições e a violência de Game of Thrones me lembram Macbeth, talvez a peça mais sangrenta e cheia de ação de Shakespeare. Ítalo Calvino também escreveu que os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Isso aconteceu comigo, com Anna Karenina. Quando peguei o livro para ler, eu já conhecia a história. A personagem é uma das adúlteras mais famosas da arte. Eu já conhecia inclusive a impactante frase inicial do livro: "Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira." Mas isso não impediu que eu tivesse uma leitura intensa. O livro me surpreendeu de muitas formas, porque um clássico é muito mais que uma história. Clássicos marcam transições históricas importantes. Vale lembrar dos pintores e escultores renascentistas. Michelangelo, por exemplo, transmite de forma emocionante a mudança de mentalidade da sua época. Ao pintar e esculpir as formas do corpo humano, com seus volumes e tridimensionalidade, ele deixa o testemunho histórico da mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Se na Idade Média o foco era Deus e seus mistérios, no Renascimento o homem passa a ocupar o centro. Um clássico é também uma nova forma de realizar uma linguagem. Psicose, de Hitchcock, é exemplar nesse aspecto.
O diretor realiza manobras inesperadas para o espectador, acostumado a uma estrutura de roteiro de suspense mais ou menos previsível. A icônica cena do chuveiro pega todo mundo de surpresa. Daí em diante, somos conduzidos por Norman Bates em seu mundo sombrio. Hitchcock subverte o suspense enquanto faz suspense, tornando o filme atemporal. Os clássicos têm essa vantagem. Não importa quantos spoilers a gente já tenha, eles não são capazes de apagar a beleza da experiência. Martin Scorsese é um grande apaixonado pelos filmes clássicos. Ele é fundador do The Film Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação dos filmes. No documentário Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano, Scorsese fala: "Digo aos cineastas mais jovens para que façam como os pintores, estudar os velhos mestres, enriquecer sua paleta, expandir a tela. Há sempre muito mais para aprender. O seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele." Essa é mais uma definição de clássico de Ítalo Calvino, e acho ela linda justamente por ser tão libertária. Você tem sua lista única de livros, filmes e álbuns clássicos. Através deles você se define e desenha quem você é e o que você gosta em determinada época. O que define um clássico, seja na linguagem que for, é um tema permanente, porque a cultura é viva e novos livros, filmes, álbuns e minisséries continuarão a surgir. E novos clássicos nascem. O filme 12 Anos de Escravidão já é um clássico. É um filme meio absoluto quando a gente pensa na representação da escravidão nos Estados Unidos. E eu diria que Nanette, de Hannah Gadsby, também se tornou um clássico. A comediante alargou as fronteiras do que é fazer comédia de um jeito único. É claro que só o tempo vai dizer se essas obras vão ser relevantes no futuro. E o melhor dessa viagem pelo significado dos clássicos é saber que ela é infinita. A cada novo contato com um livro, filme, quadro ou álbum clássico, somos surpreendidos por novas interpretações, novos sentidos e novos conhecimentos. Revisitar um clássico é tão delicioso quanto conhecê-lo pela primeira vez, porque nós também mudamos.